meu nome é Camila e hoje eu vou mostrar pra você todos os primeiros passos que eu dou antes de começar a editar um texto. Aqui a gente já tem um texto aberto e tem algumas coisas que eu criei como um hábito, né, uma rotina, aquilo que otimiza o meu processo e me ajuda, na verdade, em tudo aquilo que eu faço. E eu compartilhei isso com você, eu espero que te ajude também. Aqui nós já temos um arquivo aberto, né, na tela do computador, e a primeira coisa que eu faço é salvar esse arquivo na nuvem. Aqui, é claro, eu estou usando o Microsoft Word para poder trabalhar no texto, é a ferramenta que eu uso, que eu prefiro, mas não foi assim que eu comecei. Talvez, nesse momento, você não consiga investir em uma assinatura do Office, né, do pacote Word. Mas, independentemente de onde você escreve, é muito importante você ter uma cópia salva na nuvem, em algum lugar, seja um Google Drive da vida, alguma coisa, que você possa ter uma cópia desse texto. Então, aqui no meu OneDrive, né, que é a nuvem do pacote Office, eu sempre crio uma pasta nova, né, então sempre tá ali uma pasta nova para esse novo texto. Cada texto tem uma pasta e cada autor também tem uma pasta, é a forma como eu gosto de trabalhar. Isso me ajuda a organizar os arquivos, né? Não que eu costume sempre voltar a esses textos, mas sempre me ajuda a manter tudo organizado, então eu prefiro fazer dessa forma. E aqui o que eu vou salvar? Nesse primeiro momento eu vou salvar duas versões desse texto. A primeira é o texto original, é uma versão em que eu não vou mexer, que ela tá ali simplesmente para eu saber qual que é o meu ponto de partida e eu ter isso como referência. Então é geralmente assim que a pasta fica nesse primeiro momento, eu tenho o meu arquivo original. E aí eu posso abrir esse arquivo se eu precisar em algum momento consultar ou simplesmente ter aqui, né, como uma referência e a versão que eu vou abrir no Word para poder editar, trabalhar nela. E um motivo ótimo de eu já salvar esse arquivo na nuvem ao invés de, por exemplo, deixar salvo no meu computador é porque ele faz o salvamento automático. Então eu não preciso ter que me preocupar se acontecer alguma coisa, se acaba a bateria do nada, enfim, se acontecer alguma coisa, eu tenho esse arquivo salvo na nuvem e com a atualização mais recente possível, sabe? Eu não preciso me preocupar, falar, meu Deus, eu tô aqui trabalhando nesse texto há 3 horas e vou ter que voltar lá do início porque deu algum problema aqui, eu não tenho nada de salvo. Então, enfim, né? A gente já trabalha com isso de uma forma bem mais prática. Voltamos aqui então para o nosso texto, já está a versão salva ali na nuvem, que vai salvar automaticamente, então já é ótimo. E o que eu faço em primeiro lugar? Geralmente eu verifico como que está a formatação desse texto, e para isso tem uma ferramenta muito interessante que é esse botão aqui que ele mostra pra gente todos os espaços. Olha aqui, você pode checar, a gente tem 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços entre uma palavra e outra. Ele mostra quando foi que pulou linha, aqui a gente sabe que a gente tem uma formatação em um parágrafo, né? O que mais que ele mostra pra mim? Olha só, ele mostra esse detalhezinho aqui que foi usado nessa forma de criar o parágrafo, que não é o ideal. Então, se eu ativo esse botão, né, e ele já mostra pra mim esse tipo de detalhe, aí eu vou lá e tem um atalho pra fazer isso, mas com essa ferramenta eu vou verificar algumas coisas. Então, por exemplo, independente da plataforma que você usa, tenta achar a função de localizar e substituir itens. Eu sei que isso tem no Google Drive e aqui no Word. Eu uso aqui na aba de revisão essa ferramenta aqui, que na nossa lupinha me deixa localizar. E a primeira coisa que eu vou localizar são espaços duplos, porque isso acontece sem querer, né? Eu vou dar aqui 2 espaços, ele mostra pra mim, olha só, quando, sem querer, o autor aqui deu 2 espaços, e já fica muito mais claro também por causa desses 2 pontinhos aqui. Claro, quando você tá revisando o texto de fato, isso nem sempre você percebe. Então, uma forma de já garantir que isso não vai ser um problema é cuidando disso já no início, eu prefiro. Então, eu seleciono aqui, né, localizar, já localizou todos os casos em que temos espaçamento duplo, e eu coloco aqui um espaço para substituir. Eu posso substituir tanto 1 a 1, e eu checando, peraí que eu vou voltar aqui, enfim, trocar 1 por 1 ou substituir tudo, e ele já mostra para mim. Fizemos 7 substituições. Maravilhoso, não é mesmo? A segunda coisa que eu faço é checar se as reticências que a gente está usando aqui são reticências de verdade. Por quê? Para você criar uma reticência, talvez, né, você queira usar, falar, são 3 pontinhos, tudo mais. Mas reticências de verdade, o caractere das reticências, ele é indivisível. Para isso, então, eu preciso substituir, porque olha só como aqui ela é um caractere só, sabe? Não tem como eu dividir isso aqui em 3 caracteres, não são mais só 3 pontos, um individualmente, né? Olha só a diferença, aqui a gente pode navegar entre um e outro, e aqui
Não. Eu já tenho um atalho no meu teclado, foi um atalho que eu criei, mas é o que você pode fazer nessa aba aqui, eu tava na aba de revisão, na aba inserir, eu vim aqui em símbolo avançado. Eu acho reticências. E aí eu posso inserir uma vez no texto, né? Ó, já apareceu aqui em cima, onde estava o meu cursor, já apareceu essas reticências. Aí eu posso, enfim, copiar e colar, mas eu também deixo um atalho no meu teclado. E aí, quando copio aqui, eu vou lá para minha barra de localização de novo, localizar 3 vezes o espaço, ele já mostra para mim e que ele substitui. E olha só, nesse caso não apareceu, mas eu tinha visto ali brevemente que a gente tinha espaço. Será que temos? Olha só como temos. Tinha visto sem querer isso aqui, hein? Olha só, reticências criadas com ponto e espaço. Isso não é necessário. Reticência de verdade não é assim que é formada. Nem com ponto e espaço, nem só com 3 pontos. Então, tá vendo só como apareceram várias ocorrências? Olha só, muitas. Eu vou substituir tudo aqui de uma vez. Esse não é um caso em que eu preciso analisar um por um. Mas, dependendo da localização, da substituição que você pretende fazer no seu texto, é bom checar, né? Então, aqui eu vou só substituir tudo. E olha só, 73 substituições. E o que isso significa? Que 73 vezes eu não vou ter que parar para deletar caractere por caractere e colocar o caractere ideal, né, para esse caso. Então, isso facilita muito. É claro que aqui eu tô explicando e isso leva mais tempo, mas é uma coisa que eu faço muito rápido assim que eu tô começando. Passando esses dois, que geralmente são coisas que eu checo bastante, através do nosso botãozinho, né, lá da página inicial, que mostra pra gente a formatação, olha só, já mostrou um caractere doido aqui. E esse aqui é um espaço indivisível. Ele não precisa existir, ele já mostra aqui pra mim que eu tenho um espaço extra aqui no início do parágrafo que não é necessário. Eu já cuido disso antes pra não ter que pensar nisso depois. Olha só, hein? Tivemos provavelmente aqui uma substituição de hífen por um travessão, mas olha só, colocou um travessão em olhos claros, né, que só precisava de hífen. Essa é uma ótima oportunidade também, né, se você quer trocar hífen por travessão ou vice-versa, mas é um caso em que você talvez precise analisar caso por caso, porque pode acontecer isso, né? Assim, acontece, é super comum, não é um problema, mas fica aqui a dica, né? Nem tudo a gente pode sair só substituindo no automático. Tem vezes que a gente precisa analisar caso por caso. O que mais que eu faço aqui? Agora eu vou selecionar todo o meu texto aqui no meu teclado, eu seleciono tudo e aí eu vou checar o espaçamento entre linhas. Idealmente, aqui não parece ser um problema, mas eu gosto do espaçamento de 1.5. E por que eu mexo nesse espaçamento? Porque se eu tenho, por exemplo, o espaçamento de 1.0, você tá vendo como as palavras elas ficam todas ali grudadinhas umas nas outras? As linhas ali tá tudo muito junto. Isso interfere na questão de enxergar às vezes erros, porque é tanta coisa próxima da outra, tanta informação próxima da outra, que fica difícil pra sua mente interpretar esses sinais, né? E identificar que tem alguma coisa ali para ser mexida, tá? Então, você que está cuidando do seu texto, você não precisa estar cuidando do texto de outra pessoa. Essa já é uma questão para ficar atento, né? Então, se você às vezes quer checar melhor aí os erros do seu texto, o espaçamento pode te ajudar. E um outro detalhe é que a gente não precisa desses espaçamentos aqui antes e depois do parágrafo. O livro ele não precisa disso. Se você checar livros normalmente, eles não têm esse espaçamento entre parágrafos, tá? Só em situações bem específicas. Outro aspecto muito interessante, eu vou aqui tirar essa minha aba de cima, né, pra gente ter um pouco mais de espaço, é essa quebra de página. Esse texto aqui, ele é um fragmento de partes diferentes de uma história, e aqui a gente tem essa quebra de página, então, que a gente, enfim, insere aqui, né, no inserir e depois quebra de página, que isso ajuda você a separar capítulos um do outro também, né? Às vezes pode acontecer de você querer usar infinitos espaços para colocar ali o seu parágrafo novo, do novo capítulo, mas você não precisa fazer isso. Com essa quebra de página, ele já vai pular automaticamente tudo que tá à frente, vai para a próxima página, vai começar na próxima página. Então isso é ótimo para quebrar capítulo, e eu já faço isso antes de começar também. E é aquela coisa também, quanto menos informação, quanto menos eu precisar focar em detalhes demais enquanto tô mexendo no texto, isso me ajuda a focar no que realmente importa naquele momento. E é assim que a gente vai. Então aqui, sim, eu iria removendo todos esses, a gente não precisa. Mas espera aí, vamos já resolver essas tabulações aqui também. Você pode procurar qual que é o caractere que você quer remover, né? Aqui eu sei que ele é o caractere de tabulação. Então eu vou colocar aqui nesse caractere, olha só, ele já localizou para mim vários deles.
E aqui nessa parte de substituir eu vou só deixar em branco. E aí eu vou o quê? Substituindo, olha só como já tá sumindo, né? Aqui, ó. Como eu sei que deu certo, vou substituir tudo. E olha só, 128 substituições feitas. Muito bom. E aí, o que mais que a gente vai fazer aqui? Esse é o momento em que você pode checar se a fonte do seu texto tá tudo ok, se os títulos estão certinho, tá tudo padronizado, né? Porque esses detalhes importam também. Então, sempre que isso não tá resolvido, eu já ajusto também. Pela minha paz mental, o papel de quem edita o seu texto, de quem edita o seu texto, não é necessariamente trabalhar com essa formatação do texto, mas esses detalhes, eles ajudam a criar esse documento mais limpo, mais padronizado. E você vê como às vezes já até dá uma cara de profissional já, entendeu? Você fala, nossa, esse negócio aqui tá diferente, tem ali alguma coisa já melhor. Então, com certeza tem seus benefícios. E o principal pra mim é poupar tempo. Sempre que eu posso, eu já faço essas substituições, esses ajustes logo no início, pra depois eu não ter que pensar nisso depois. Por hoje, então, a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, gostaria de saber mais também sobre essa ferramenta de localizar e substituir, me avisa. Qualquer coisa a gente entra mais a fundo nesses detalhes. Tem muitos atalhos que dá pra gente usar, e aí eu posso passar mais detalhes de quais são esses atalhos para te ajudar a já otimizar o tempo, né, e formatar o seu texto de uma forma mais adequada com esses padrões editoriais. E a gente se vê numa próxima.